pessoal, hoje nós continuamos o nosso estudo do livro Nosso Lar e hoje vamos falar um pouquinho sobre as colônias espirituais e sobre o umbral. Eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e nós vamos começar hoje o capítulo 11, Notícias do Plano, quando André Luiz conversa com Lísia sobre as colônias espirituais e ele questiona se são todas parecidas como o nosso lar, e Lísias vai lhe explicar que existem diversos tipos de colônias, de habitações no plano espiritual, tantos quanto existem aqui na Terra e até mais, porque cada espírito vai se afinizar com um tipo de vibração, com um tipo de trabalho. Então, esses espíritos vão ser naturalmente atraídos como ímãs para essas regiões espirituais que se encontram em sintonia com o seu pensamento e o seu sentimento, que existiam então colônias especializadas em determinados fins, e esses espíritos que gostavam daquela atividade exercida na colônia acabavam sendo encaminhados para elas. E ele fala também que existem colônias em menor grau de evolução que a colônia Nosso Lar. Lembrando que Nosso Lar tem aquele ministério da união divina que puxa ali as energias de forma menos densa para a colônia, e que existe também um pacto ali entre os habitantes da colônia de pensarem o bem, de estarem orando para o bem e de se vigiarem quanto aos seus pensamentos, a não falarem das suas angústias, das suas dores. Lembram lá do primeiro vídeo, quando André Luiz reclama e Clarencio fala para ele que se ele queria melhorar, deveria manter outro tipo de pensamento? É exatamente por isso que Nosso Lar está ali um pouquinho diferente das outras colônias. E ele continua aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então, de acordo com o fim que deve atingir, aquela colônia será de determinada maneira. E o que ele fala aqui também, de acordo com as fontes de origem. Imagina você desencarna aqui no Brasil e vai parar numa colônia lá no Japão, em que é uma outra cultura, em que eles falam outra língua, que as pessoas são todas diferentes de você. Eu não digo como espíritos somos todos irmãos, mas há uma maneira diferente de agir, de conversar, de se portar perante aquela cultura que é diferente da nossa. Haveria um estranhamento muito grande se a gente desencarnasse e fosse para um local totalmente diferente do que nós conhecemos. E é por isso que cada colônia vai guardar essa relação com a origem dos espíritos que ali se encontram. Lembrem que Nosso Lar foi fundada por portugueses no início do século XVI, que era então a base da nossa cultura aqui no Brasil. E aí ele fala, inclusive, que existe a colônia Alvorada Nova, vizinha deles, que eles pegaram alguns tipos de organização que eram utilizados lá na colônia, mas que ao invés de chamar departamentos, em Nosso Lar passou a ser chamado ministérios, nos ensinando aí que é importante a gente copiar aquilo que é bom. Se tem algo que você admira numa cultura diferente da nossa, por que não trazer isso para cá? É por isso que o Brasil tem uma diversidade tão grande de pensamentos, de sentimentos, porque várias civilizações foram vindo para cá. Então a gente tem influência dos portugueses, dos holandeses, dos italianos, dos franceses, foi virando aquela miscelânea geral que tanto serviu materialmente para as nossas construções, na nossa arquitetura, no nosso rosto, né? Sabiam vocês que o passaporte mais desejado do mundo é o do brasileiro para falsificação? Porque ninguém sabe qual é a cara do brasileiro. Se você olha para o brasileiro, você não sabe se ele é japonês, se ele é europeu, de onde que ele veio, porque é tanta mistura no nosso corpo, no nosso rosto, que não é possível nos identificar
perante cada país. É só uma curiosidade para vocês. E eles continuam aqui discutindo que nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. E ele vai falar ministério por ministério quais são as condições dos espíritos que ali se encontram. E ele fala, olha só, que no curso de 10 anos, somente 4 espíritos conseguiram ascender até o Ministério da União Divina, aquele mais superior da colônia, porque era preciso um esforço pessoal muito grande. A gente sempre vê o Espiritismo falando de esforço, de se trabalhar. Não é fácil não, senão não existiria essa palavra esforço. Se a gente não faz esse movimento, a gente continua paradinho onde está. E quem fica parado adquire poeira e enferruja, não é verdade? Continuando então, ele fala que a maior parte dos espíritos que são resgatados ali em nosso lar se demoram no Ministério do Auxílio ou mesmo ainda no Ministério da Regeneração até que possam se melhorar e mediante muito estudo, trabalho e desenvolvimento pessoal, eles retornam para a reencarnação aqui na Terra para reparar os seus erros do passado e se reequilibrar. E ele fala, olha só, quando esses espíritos se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, mesmo aqueles que foram resgatados ali, como André Luiz, no Ministério do Auxílio, que teoricamente estaria um pouquinho acima, se continuam refratários, não tem mais a bênção de permanecer no Ministério do Auxílio e são meio que rebaixados, entre aspas, para o Ministério da Regeneração, que é o que acontece com a gente na transição planetária. Nós recebemos muitas moratórias, muitas bênçãos para que a gente possa trabalhar na reencarnação atual. Mas se a gente não aproveita, a gente não sobe junto com o restante da galera, nós acabamos ficando naquela vibração que não mais é compatível com o planeta, com a situação em que nós fomos colocados. Daí somos rebaixados para um plano inferior, para outro planeta, para outro local em que a nossa afinidade nos chame. Lembra da questão do imã? Nós vamos ser naturalmente atraídos para aquele local. E essa moratória, esse empréstimo que nos foi dado por bênção divina, pela misericórdia maravilhosa do nosso Criador, é então nos retirado e nós ficamos aonde estamos, na nossa sintonia vibratória atual. Ele nos fala que os trabalhos do Ministério do Auxílio, nas palavras dele, são laboriosas e complicadas essas tarefas. Portanto, exige esforço, exige aí um certo grau de especialização, de aprendizado para que eles possam lidar com as questões que aparecem, com os diversos socorros e com os diversos auxílios prestados no Ministério do Auxílio. E depois ele fala, os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Portanto, aquele pessoal ali que trabalhava na regeneração estava em momento de testemunho, auxiliando os espíritos mais renitentes, mais difíceis, trazendo aqui para o nosso dia a dia, naquele momento mais difícil que nós temos da nossa encarnação, é quando a gente está entrando em sacrifício, está se crucificando, como nos diz Emmanuel, que você começar uma tarefa era fácil, mas você permanecer na tarefa era um sacrifício e terminá-la era crucificar-se, nas palavras de Emmanuel. Porque realmente é muito complicado determinada situação que a gente passa aqui no plano terreno, mas é neste momento em que nós abrimos o nosso coração e realmente nos dedicamos àquela tarefa difícil, àquela pessoa difícil, aquele emprego complicado, aquela doença sofrida, é que nós estamos mais nos purificando e mais crescendo naquele momento de vida. E ele continua, gente, que
nos trabalhos da comunicação existe alta noção de responsabilidade individual. O Ministério da Comunicação é aquele em que nós nos comunicamos com os desencarnados. Ele vai trazer um pouquinho para a gente no livro Os Mensageiros, em que existem as cartas vivas do Evangelho, aqueles espíritos que são preparados para reencarnar e para trabalhar aqui com os encarnados. E existe todo um trabalho, todo um treinamento que eles fazem. Imagine você lá desencarnado do outro lado, vendo um amigo seu, um parente querido adoecido, e você ter que compreender que aquela doença é necessária para o espírito dele, que você não pode interferir. Já imaginaram isso? Você pode, claro, fazer uma prece, dar um passe, mas não há como curá-lo, porque ele necessita, inclusive, passar por aquilo. Esse movimento, esse conhecimento, esse entendimento da necessidade das dores dos encarnados e de que eles também atuem sozinhos nas suas vidas. Claro que eles podem intuir, podem auxiliar, mas existe um limite de ação e é importante que esse esclarecimento seja feito, e ele é realizado lá no Ministério da Comunicação. Os campos do esclarecimento necessitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Ou seja, aqueles espíritos trabalhavam muito e tinham uma inteligência acima da média, ou pelo menos trabalhavam melhor com essa inteligência que tinham, conforme ele nos dá a entender aqui. E o Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. É por isso que tem pouca gente por lá, né? Porque nós precisamos dessa luz interna para trabalharmos lá nesse ministério, e de uma capacidade de renúncia que a maioria de nós ainda não é capaz. E as atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Não é à toa que o Ministério da União Divina é aquele que faz a fluidificação das águas. E ele fala ainda do trabalho do governador, que a governadoria é sede movimentada de todos os assuntos administrativos e numerosos serviços de controle direto. Já imaginaram o trabalho de organizar uma cidade grande como essa de Nosso Lar, mesmo sendo lá no plano superior? E ele fala do controle da alimentação, da distribuição de água, de energia elétrica, o trânsito, que eu espero que seja melhor do que o nosso. Já imaginou? Engarrafamento lá no mundo espiritual deve ser uma bênção. E transporte, entre outros. Além disso, fala da lei do descanso, que para eles é irrevogável. Todos precisam do descanso e que o único que não faz esse descanso é o governador. Ele fala, inclusive, que o momento em que o governador poderia fruir de energias mais benéficas, ele escolhe, na verdade, servir, e vai semanalmente no Ministério da Regeneração auxiliar nos trabalhos dos ministros que ali se encontram. Lembrando vocês, 12 ministros para cada ministério, e o governador coordena todos eles. E ele fala, inclusive, quando já estão chegando ali no finalzinho, quando André Luiz está retornando para os seus aposentos no Ministério do Auxílio, ele começa a ouvir uma música e ele questiona Lísias. Na verdade, aquela música já estava lá. E antes dele fazer todo esse tour, Lísias lhe explica que desde que o ministério ali, os governadores, sobre dos benefícios da música, ninguém mais trabalha em Nosso Lar na ausência desta alegria. Olha que interessante, gente. Nas ruas de Nosso Lar tocam músicas para que eles possam ser estimulados a trabalhar melhor. E aqui mesmo na Terra a gente tem pesquisas
com Mozart, falando do efeito Mozart, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí no Google, de que ajudaria as pessoas a estudarem melhor. Nós temos inclusive uma terapia, a musicoterapia, que é utilizada como tratamento para diversos males. Pode ser utilizada para quadros de depressão, de ansiedade, para pessoas que têm dores crônicas, para relaxamento muscular, auxiliando fisioterapia e diversos outros usos. O poder da música. E uma vez eu dei uma estudadinha sobre isso e falava da questão da música também não ser a mesma para todo mundo. Existia esse efeito Mozart e alguns tipos de música clássica também apresentam esse efeito de relaxamento, de estimular a inteligência, a memória de uma forma geral, mas que eles estudavam que alguns sons eram mais atrativos para determinadas pessoas e que essas pessoas relaxavam com tal música, outros com outra. É claro, né, gente? Gosto é muito individual. Tem gente que gosta do sertanejo, gente que gosta do rock e claro que na hora de fazer um tratamento, a pessoa que gosta de uma música com mais batida, mais densa, ela dificilmente vai se adaptar a uma música muito lenta, ela vai dormir, ela não vai assimilar os benefícios daquela música. E é interessante a gente pensar nesses detalhes também. E ele continua agora no capítulo 12 falando sobre o umbral. E André Luiz questiona a Lísias como é que funcionava ali o umbral. E ele, mas você, André Luiz, esteve lá por tanto tempo e não sabe como funciona? E ele começa a nos contar que haviam ali sim verdadeiras organizações dentro do umbral, mas que mesmo nessas organizações que havia ainda alguma deficiência, pois a organização é atributo dos espíritos organizados, mas que ali se concentravam em determinadas regiões aqueles espíritos que eram atraídos, olha o imã aí novamente, para determinada região, na questão que eles haviam cometido os seus erros e na vibração que eles continuavam, seja de raiva, de rancor, de culpa, de remorso, cada um era atraído ali para determinada área de ação. E ele nos fala que o umbral começa na crosta terrestre. Chico Xavier costumava dizer que o umbral está ali, do lado do nosso nariz. E que era a partir daquela vibração da crosta que o umbral se estendia e cada vez ia ficando menos denso. A gente tem notícias de que o umbral, de que o nosso lar se encontra ali nas áreas ainda umbralinas, nas áreas mais leves. E se a gente imaginar cá conosco que nosso lar, nessa evolução toda para nós, que muita gente sonha, inclusive desencarnar e ir para lá, é ainda uma parte do umbral, imaginem vocês nas regiões realmente celestes, como deve ser maravilhoso. E ele fala, olha, que o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Criador. Ou seja, se a gente faz o nosso dever aqui na Terra, nós vamos conseguir ascender para essas regiões menos densas, para as colônias espirituais. Mas que se a gente permanecesse na raiva, na rebeldia, nós não conseguiríamos subir. Ele fala inclusive aqui do corpo causal. Para quem diz que o Espiritismo não fala em corpos espirituais, Lísias nos traz aqui a questão do corpo causal. Este corpo que a gente traz cheio de energias, de sujidades, como se fosse uma roupa para ser lavada na nossa encarnação atual. Mas a gente chega aqui, se esquece dos nossos propósitos e suja mais ainda essa roupa. Para que a gente possa ascender às regiões superiores, nós não podemos ir com essa roupa suja. Então a gente precisa lavar essas impurezas e isso a gente faz pela passagem no umbral, deixando ali as nossas angústias, as nossas tristezas
que ele funcionaria então como um purgatório, uma região de passagem. Umbral, gente, para quem não sabe, é aqui, ó, a porta, essa parte da porta que emoldura essa passagem que nós fazemos de um quarto para o outro. Portanto, o umbral é um local de passagem que a gente deve transpor, deixando essa roupa suja para trás. E ali então podemos nos localizar em regiões melhores. Esse corpo causal é aquele que, segundo aí o espiritualismo, segundo os hindus, ele traz as memórias do espírito. Portanto, é ali que se encontram as nossas angústias, as nossas lembranças aí de reencarnações passadas, o nosso corpo mental, que é um pouquinho mais inferior, que vai trazer, um pouquinho mais denso, né? Não inferior, que vai trazer essas memórias. E haveria ali também o corpo mental inferior e logo após o nosso corpo astral, que é esse corpo que André Luiz utiliza aí nas colônias espirituais, depois o duplo etérico na sua passagem mais densa e na sua passagem menos densa, e o nosso corpo físico. Então, essa distribuição aí nos corpos é citada sim nos livros de André Luiz, mas de uma forma mais sutil, e talvez por isso as pessoas não se apercebam tanto. Finalizando aqui a questão do umbral, Lísias também nos traz uma frase interessante: todo espírito, aonde estiver, é o núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Ou seja, onde nós estivermos, a cada pensamento que nós tivermos, nós estaremos criando. A gente faz uma tela mental, cria o que ele chama de formas pensamento, porque segundo outros livros, mais para frente, ele vai nos descrever o pensamento como uma forma de matéria. Então, quando eu penso coisas alegres, coisas felizes, eu crio ali uma matéria, embora menos densa do que o nosso corpo físico. Essa matéria astral se materializa, né, no outro plano como formas pensamento, e essa tela mental pode ser vista pelos espíritos que nos rodeiam, aqueles, claro, que têm essa capacidade, esse treinamento, mas mesmo aqueles que não têm, eles podem sentir, e eles naturalmente, por aquela questão do ímã, vão ser atraídos pelos nossos pensamentos. E é assim que quando a gente vai e desencarna, nós seremos atraídos conforme essa tela mental para o local que nos afinizamos. E no próximo vídeo a gente vai continuar com o estudo do nosso lar, agora no capítulo 13, quando o André Luiz começa a trabalhar no plano espiritual. Mas primeiro ele precisa passar com uma entrevista com Clarence. Nós vamos descrever aqui tudo para vocês. Lembre-se então da sua capacidade de pensar, de vigiar os seus pensamentos. No vídeo que vem nós continuaremos então. Até lá, um beijo para vocês. Não se esqueçam de seguir o canal, curtir, compartilhar esse vídeo e seguir também nas redes de vídeo curto. São vídeos diferentes lá, @Sentindo o Espiritismo. Beijo para vocês.